Que a paz de Deus esteja com todos. Os Espíritos do Senhor, semelhante a um exército que se põe em marcha a obedecer à ordem de comando, espalham-se sobre toda a terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e restituir a visão aos cegos. Em verdade vos digo, é chegado o momento em que todas as coisas devam ser restituídas em seu sentido absoluto, a fim de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Irmãos, a quem tanto amamos, que tomem a lira, que unam as suas vozes aos coros dos anjos, e de um canto a outro do universo, as suas vozes ressoem. Homens a quem tanto amamos, que possam fazer a vontade do Pai que está nos céus, dizendo: Senhor, Senhor, e todos poderão entrar no reino dos céus. Esta é uma fala do Espírito de verdade, que está lá no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando a seu turno a característica desta obra: o advento do reino, a boa nova, a boa notícia que o Cristo Jesus de Nazaré vem nos trazer. E o que estamos hoje trabalhando aqui? Compaixão. Diante de tanta violência que crassa aí ao nosso lado, os televisivos, os jornais, ao nosso lado, à direita, à esquerda, à frente, à retaguarda, há um companheiro, há um irmão que tem uma história de sofrimento. Mas aí os senhores e as senhoras irão nos advertir: estamos num mundo de expiações e provas. Esta é uma característica do nosso mundo, do nosso orbe, a predominância do mal sobre o bem. Mas até quando estaremos submetidos ao domínio do bruto? Nós estamos aqui, encarnados, diante da oportunidade abençoada de nos reajustarmos com a lei. Lei esta que está gravada aí a ferro e fogo, suor, lágrimas, na sua consciência, e que irá plasmar na sua parte periespiritual as necessidades de corrigenda lá na próxima reencarnação que o Senhor e a Senhora está plantando, está edificando agora. O que nós queremos para o nosso presente, nós devemos planejar para que o futuro seja melhor. É a nossa atitude do agora. Mas como ter a atitude diante do mal? O mal é a ausência do bem, mas às vezes nos sentimos pequeninos, não? Diante de tanta coisa que acontece. Mas alegrem-se, meus irmãos, é porque a humanidade é boa e o Senhor e a Senhora é um anjo dormente, é um espírito em vias de evolução, pois desde o átomo ao arcanjo, que começou por átomo, todos seremos perfeitos e tudo canta as glórias do Criador. Nós seremos espíritos perfeitos, puros, um dia. O problema é este um dia, não é, meu irmão, minha irmã? Quantos atalhos não tomamos? Quantas coisas fazemos e esquecemos que, fazendo alusão àquela fábula do cidadão que está com o bolso furado, cheio de taxinhas, cheias de pregos, e aí ele vai no caminho e lá na frente ele percebe que errou o caminho
e terá que voltar por aquele caminho cheio de pregos, cheio de taxinhas. Alguém colocou as taxinhas e os pregos ali? Não. Foi a falta de observação do cidadão que fez com que o bolso furasse e os pregos e as taxinhas caíssem no caminho e ele agora vai furar o pé. Ah, é Deus quem fez isso. São os espíritos que estão impondo a mim um fardo maior do que aquele que eu deva carregar? Não. Somos nós mesmos com a nossa imprevidência. E por que o Espírito de verdade nos chama a atenção neste entendimento? Os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu. Ele faz alusão aos companheiros abnegados do bem que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos impulsionando, nos encorajando nos momentos de dificuldade. Quantas vezes nos sentimos sozinhos? E o que vem a ser ter compaixão diante de um ato que nos é praticado ou diante da violência, é tentar de alguma forma entender o psiquismo daquele indivíduo agressor, tentando desculpá-lo, tentando perdoá-lo. Ah, mas é muito difícil. Existem crimes hediondos acontecendo aí, os genocídios, as guerras, crimes que estão acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor, e hoje, com o advento dos circuitos internos e externos de televisão, a violência acontece em tempo real, estamos presenciando e ficamos aterrorizados. Como ter força heróica capaz de nos conduzir a perdoar um cidadão que, além de furtar um telefone celular que custa X reais, vai e atira um cidadão e mata? E não adianta evocar a lei de causa e efeito falando assim, ah, lá no passado, aquele indivíduo que agora tombou fez aquilo também, e agora, pela lei de talião, olho por olho, dente por dente, ele tem que passar por isso. A lei não é assim. O mal é colocado em movimento através da nossa não observação das leis de Deus. Na hora em que nós reencarnamos, nenhum dos senhores tem uma marca, um chip aí no seu sistema nervoso central fluídico dizendo assim, será um transgressor da lei, será um assassino, será um político corrupto, será um homicida. Não. Todos nós reencarnamos com um planejamento espiritual positivo. Todos nós temos condições de executar a lei de Deus. Então a lei e a pena de talião dizendo que a ferro e fogo, através da dilaceração das carnes e das dificuldades pelas quais passamos, seria a única forma de evoluirmos, não é o entendimento correto da lei. Nós evoluímos ou através do amor ou através da dor, sob a doçura da graça ou pela inflexibilidade da lei. E entenda a graça, a execução do bem, e não a benesse que vem com o indivíduo lá do plano espiritual. O que nós estamos esperando para edificar o reino de Deus aí, fora do seu coração, no seu lar, na sua calçada, na sua comunidade, no seu bairro? É só assim, edificando isso dentro das nossas casas, contagiando as pessoas que estão ao nosso lado, que as crianças de agora, que serão os líderes do futuro, conseguirão modificar o panorama da humanidade. Existe uma citação que eu peço licença para os senhores ler aqui, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. Isso está em João.
Do que o Espírito de verdade está falando? Do advento da doutrina espírita, que tem a característica de consolar o indivíduo e fazer com que ele, entendendo a lei que está na sua consciência, consiga colocar movimento nesta lei através da sua atitude. Ir ao encontro do indivíduo que sofre, estendendo-lhe a mão, não é o ato de sentir pena. Compaixão não é sentir pena, e sim uma força eletromotriz capaz de fazer com que o indivíduo que foi agredido chegue próximo do agressor com total isenção. Olha, você cometeu um erro, me fez mal, estou sofrendo, porém entendo, perdoo você. Mas esse perdão que vem lá de dentro do coração. Não sejamos hipócritas. É difícil fazer isto, meus irmãos, minhas irmãs. Pensem nos crimes que estão acontecendo aí. Mas é o treinamento. Perdoar? Não conseguimos mediante as atrocidades que acontecem. Mas procurar entender o mecanismo através da lei para não sintonizar no mesmo nível, no mesmo diapasão de violência, porque senão vira um círculo vicioso e queremos fazer o quê? A justiça com as próprias mãos, e isto vai de novo colocar a roda da maldade, dos acontecimentos malévolos em movimento. E estão aí as encarnações mostrando isso, quando os espíritos vão para o plano espiritual, obsidiando aquele que foi o agressor e reencarnam, e esta situação de ir e vir não se ajusta. Quantas coisas nos estão acontecendo ao nosso lado, e nós deveríamos refletir em nossos lares, no entendimento maior de que, no momento em que recebemos uma agressão, nós deveríamos nos ligar, sintonizar com o plano espiritual, pedir forças, pedir a sustentação necessária para passar por aquele acontecimento, a fim de não conturbar mais aquilo que está se passando. Então nós nos desesperamos, tudo é muito agitado. O advento das mídias, da tecnologia, faz os acontecimentos existirem aqui em tempo real. Há uma certa impessoalidade, porque todos fotografam, todos conseguem registrar, e tudo acontece e o indivíduo vai parar nas redes sociais. Não é assim. Não há uma certa impessoalidade. Onde estamos querendo chegar? Não é uma crítica às redes sociais, não é isto, e nem ao advento da mídia, da comunicação. Nós tivemos eventos aí importantíssimos gerenciados por estes mecanismos. O fato é aquele momento na sua casa em que o senhor e a senhora encontram o companheiro, a companheira, e vão conversar. Às vezes ficam marido e esposa conversando na internet, um no quarto, o outro na cozinha. E o bebê pequeno está lá no quarto aprendendo também, porque as crianças já nascem com o mouse na mão. Cadê o diálogo? Como é que as pessoas vão aprender a transitar na sociedade se elas não conversam em casa? Quantas pessoas buscam os terapeutas para resolver os seus problemas existenciais que deveriam ser equacionados lá numa conversa honesta, fraterna, despretensiosa? Olha, errei nesta questão, me ajuda a consertar? Pai, mãe, filho, esposa, esposo, amigos, pessoas que estão convivendo no mesmo lugar. Como é que a gente vai aprender a ter compaixão, a perdoar, se nós não aprendemos a desculpar as coisas comezinhas em casa? Dá para ter a atitude heróica se a gente não consegue fazer o dever de casa pequeno, de olhar para uma criança que comete um delito que é próprio de criança e aplicar-lhe um castigo? Mas aquilo é próprio do psiquismo da criança. E quantos de nós não somos crianças espirituais?
reincidentes, renitentes, e o plano espiritual e os amigos estão aqui ao nosso lado nos ajudando e nós reincidimos no mal. Já pensou se os amigos espirituais nos aplicassem castigos todas as horas em que nós reincidimos no mal? Quanta compaixão eles não tenham. Entendem o nosso psiquismo, frágil que somos todos nós. Por que nós não temos condições de entender o psiquismo do outro que comete um delito? Isso não quer dizer que ele deva responder por isso. Ter compaixão não isenta o indivíduo no ato do perdão, aquele que agrediu, de responder por aquilo. Terá de responder diante da lei de Deus e diante da lei dos homens. Mas tudo deve ser feito sem violência. Senão nós colocamos esta roda de violência em movimento e aí o desastre está iminente. Tem uma parte muito importante no livro O Consolador, em que Emmanuel nos chama a atenção para o seguinte: o amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros. Fazendo alusão àquela passagem, se nos batem a face, ofereçamos a outra, não? Então a violência está aí, então vamos apanhar. É assim mesmo que tem que ser. O humilde vai sofrer. Olha o que Emmanuel responde. O amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno, a todo tempo em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade. Esclarecer é também amar. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar, em qualquer tempo e situação, o concurso da força física, sendo justo que demonstrem as nuances de energia requeridas pelas circunstâncias, variando desse modo de conformidade com os acontecimentos e com um fundamento invariável no bem geral. Qual é este limite, meus irmãos, minhas irmãs? Lembram-se da Páscoa da crucificação, em que Jesus de Nazaré estava no templo de Jerusalém e chega lá no templo de Jerusalém e vê que os cambistas, os mercadores estão vendendo dentro do templo. O que está escrito lá no Evangelho? Que Jesus usa de energia e fala: não fazeis da casa de meu pai covil de ladrões, e expulsa os vendilhões do templo. É a passagem da expulsão dos vendilhões do templo em que Jesus usou de energia para justamente expor, evidenciar o que era a casa do Pai, o templo de oração. A casa do Pai é o nosso coração, é ali em espírito e verdade que ele deve ser adorado. E como é que nós devemos nos comportar diante da agressão, diante da violência, diante das dificuldades que nos aparecem no dia a dia? No primeiro módulo, se não tivermos condições de perdoar, não devemos ser hipócritas. Devemos entender o nosso mecanismo, porque essas ações, elas poderão impor a cada um de nós energias psicobiofísicas que redundarão em doenças, neuroses, fobias. Diante de um assalto, ficamos traumatizados. Quantas pessoas não conseguem mais dirigir o carro, não conseguem mais passar naquela região, naquela calçada, naquele lugar? Não é assim? Então nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos trazer este entendimento para o nosso coração e procurar nos limpar desses ranços, dessas ideias que são repetitivas, em que violência atrai violência. Vamos trabalhar a violência com o bem, com o amor. Que Jesus nos abençoe, ampare e inspire. A participação dos senhores e das senhoras formulando suas perguntas dentro do tema que foi exposto. É só levantar o braço, o microfone chega.
noite. Boa noite. Como podemos ter compaixão conosco mesmo? Repita, por favor. Como podemos ter compaixão conosco diante dos nossos erros? É o primeiro módulo de entendimento para entender, aceitar o outro. O auto-amor, a autocompaixão. E isto não é egoísmo. Sabe a passagem do Agostinho, do conhece-te a ti mesmo? Depois de um dia, se tens algo contra outro, ou se outro tem alguma coisa contra você, avalie o seu dia lá no psicólogo que é o seu travesseiro. E tente no dia seguinte reverter a situação, indo se desculpar, esclarecendo aquela contenda, nunca usando de violência. Então é o indivíduo buscar entender-se, olhar no espelho e procurar identificar alguém melhor que ontem no agora. E executar o auto-amor, o auto-perdão, a autocompaixão, sem sermos egoístas. É o treinamento. Se a gente não consegue se amar, como é que a gente vai querer amar o outro? Então é desta forma, mas existe uma análise muito importante. Nós não conseguimos nos esconder de nós mesmos. Nós sabemos quando cometemos algum deslize. Então nós temos que nos reajustar diante da lei, porque ela está na consciência. Auto-amor, auto-perdão, autocompaixão implica em tomarmos consciência do delito cometido e impor um ritmo de resolução para que continuemos evoluindo. Temos tempo. Boa noite, Adriano. Boa noite. Adriano, dentro da vossa palestra muito abrangente, é muito assim no dia a dia comum encontrarmos situações do tipo assim, certas pessoas querendo ensinar ou ditar como deve ser ou deixar de ser, dando a impressão que essas pessoas fossem a dona da verdade, né? Tivesse o poder da palavra. Mas podemos dizer que essa atitude dessas pessoas é no fundo, é uma ausência de espiritualidade, já que, de repente, pessoas que, vamos supor, que ostentam algumas posições se acham acima, muitas vezes, do bem e do mal? Obrigado. A gente responde o irmão dizendo que o exemplo é uma pregação no silêncio. Nós não precisamos falar nada, nós apenas devemos ser cristãos, filhos de Deus, irmãos do Cristo. Gandhi, com a sua atitude, conseguiu revolucionar e tirar a Índia do jugo inglês, com a atitude em torno da não violência, falando pouco, executando muito. É lógico que nós não conseguimos nos colocar no mesmo nível desses avatares, mas sejamos João, Maria, Adriano, Albano, José, mas seja na intensidade do seu coração capaz de, ao passar por qualquer lugar, as pessoas identifiquem o senhor e a senhora como um espírito do bem. E aí esta atitude em torno do bem não tem adjetivação, não tem fala, não tem prosélito. Apenas identificamos, nossa, como aquele companheiro tem uma coisa que a gente não consegue explicar, uma autoridade que brota pelo simples fato de aquela criatura estar ali. Esta é a verdadeira autoridade. O restante é só fala, as pessoas colocam aquilo que elas querem colocar e rotular, mas a essência está no coração. Este é o separar o joio do trigo. Boa noite. E quando um espírito é encarnado como um ou outro, quando um pede desculpa ou perdoa e o outro próximo não aceita o perdão, o que fazer? Continuar vibrando na intenção de ter semeado alguma coisa naquele terreninho que momentaneamente pode estar com mais pedras do que com uma terra boa.
Quando nós semeamos uma ideia, um conceito evangélico, quando vamos nos desculpar com alguém, isso é do fundo do coração, ali naquele coração que não consegue perdoar porque está em sofrimento. Só o Senhor e a Senhora conseguem dimensionar a sua dor, a chaga que foi aberta no seu coração. Cada um tem o seu tempo e nós devemos respeitar o tempo um do outro. Devemos impor o ritmo de acertar, de nos ajustarmos com o indivíduo. Se o indivíduo, o companheiro, não consegue, porque o seu psiquismo não tem condições de entender este ato, ficou a sua semente jogada ali. E através da oração, da vibração e da sua atitude, aquela criatura lá na frente, guiçar numa outra encarnação, porque nós não sabemos, não é, minha irmã? Irá perceber: puxa, aquilo que você fez foi verdadeiro, foi real. Agora eu tenho condições de aceitar o seu pedido de desculpa, mas aquilo foi plantado lá atrás. Tomemos sempre a iniciativa. Será maravilhoso quando os dois se encontrarem. Olha, eu também que desculpe, estava com a cabeça quente, me perdoe. Boa noite, Adriano. Muito bem colocado o seu tema. Boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma colocação dentro do perdão, que nós já sabemos do quanto os exemplos de Jesus da doutrina nos ensina a perdoar. Quando dentro de uma família ou de uma situação muito grave, a pessoa se propõe a perdoar. Mas até que ponto ela vai ter condições de conviver com aquele que muitas vezes a feriu ou até por inúmeros motivos destruiu a própria vida? A convivência, ela anda com perdão? Ou no primeiro momento seria melhor esperar o tempo de cada um? Quando nós estamos diante de situações mais dramáticas na existência, isso tem que merecer um estudo bem profundo, uma dinâmica de maior densidade. Mas o que determina a lei? Tem uma passagem que está em Mateus, em que Jesus sentencia: se estás diante do altar para fazer uma oferenda, uma oração, e tens alguma coisa contra o teu irmão, ou o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferenda lá no pé do altar, a oração que você iria fazer, e vai te reconciliar com o teu irmão enquanto estás encaminhada com ele, para que não suceda que seja preso e seja levado ao juiz, pois de lá não sairás até teres pago o último ceitil. A gente entendendo esta passagem, uma situação dramática, mais densa, em que as pessoas estão juntas e pelos laços de família nós estamos submetidos a conviver no mesmo teto, no mesmo lar, mas há uma incompatibilidade. E Paulo de Tarso, quando evoca a característica do cristão: Senhor, até que ponto devemos resistir? Até o limite de nossas forças. O limite de nossas forças é o limite em que a vida daqueles que estão ali convivendo não corre risco, ou situação de estacionar. Às vezes, a situação é tão dramática que há necessidade de um afastamento e o tempo para que essas mentes revigorem-se, oxigenem-se, pensem naquelas situações cometidas para que uma reaproximação aconteça. Então, o limite das forças é o limite em que não há risco de lesa a vida para que as pessoas continuem convivendo. E o processo evolutivo tenha realmente continuidade, porque não adianta duas pessoas digladiando, se agredindo o tempo inteiro, marcando passo no processo reencarnatório. Voltar para trás ninguém volta, mas às vezes as pessoas ficam ali, marcando passo no mesmo lugar, reincidindo, renitentes no mal, agredindo-se mutuamente. Então há de se ter o start evolutivo de equacionar a questão: olha, vamos modificar esta postura, vamos redirecionar este processo. Sempre assim. Boa noite, Adriano.
até em relação à autocompaixão, né? Temos compaixão conosco quando erramos. E quando algo, assim, no momento de tomar atitude, você tem a consciência de que talvez, ou às vezes com certeza, e em alguns momentos não com tanta, até em algumas passagens vem a voz do anjinho bom e o anjinho mau, e a gente não sabe, e ainda pelas vicissitudes, por resgates, enfim, pelo pouco do meu conhecimento, que a gente atribui que seja isso, e você não consegue lidar com isso. Até onde a gente tem que ter essa autocompaixão com a gente e como lidar com isso. Quando a gente não consegue optar e quando vê, já teve aquela atitude não pelo anjinho bom, vamos dizer assim. Quando nós buscamos o entendimento, e aí eu evoco de novo o Espírito de verdade. Ele fala o seguinte: irmãos a quem tanto amamos, estaremos sempre convosco. Jesus vem nos advertir: vigie e ore. Percebam, meus irmãos, que o tempo todo a espiritualidade está nos chamando à reflexão para que nós tenhamos condições de manter aquele ideal de comunicação mais elevado, mais espiritualizado. Só que o dia a dia, a refrega, o malho, a bigorna, o trabalho não é assim, como se nós estivéssemos ali na estiva com o nosso fardo nas costas. Nós nos esquecemos da sustentação espiritual, meu irmão. Diante de um momento de dificuldade, às vezes no trabalho, às vezes com o companheiro ou a companheira no lar, ou um filho, estamos agitados, tensos. É hora de ter uma conversa mais densa? Não. É hora de esfriar a cabeça, esperar passar um pouco e depois ir resolver aquela questão, porque na hora que nós estamos com a cabeça quente, as palavras são igual um travesseiro. Pega um travesseiro cheio de pena, coloque lá no alto do terraço Itália e balance os travesseiros. As penas vão embora. Depois, para resgatar cada uma daquelas penas, que são as palavras que nós falamos quando estamos, aspas, encolerizados. E aí o indivíduo que está ao nosso lado tem que ter compaixão com a nossa falta de educação. Entende o mecanismo? Então é muito difícil, quando nós não estamos acostumados a respirar esse ar de espiritualidade, a boa leitura, a oração, a vibração, a nossa prece, não é? O nosso contato com esses amigos espirituais, para que nós comecemos a nos amansar, a dulcificar o nosso pensamento, o nosso coração, que é para nos momentos como os que o irmão expôs, nós estejamos mais acostumados a dar aquela silenciada e Senhor, me ajuda, mentalmente. Na hora em que as coisas estão acontecendo, Senhor, me ajuda. Vem um amigo, vem alguma coisa que vai dar uma refreada naquela atitude impensada. A água santa da paz. Lembram-se lá do André Luiz, no nosso lar? Quando ele está ali com Lísias e Lísias está tentando falar alguma coisa com o André Luiz, e ele fala. Aí o Lísias, o que ele faz? Dá água para André Luiz. Fique com a água aí na boca, indo para um lado e para o outro durante um tempo. Na hora em que estiver se encolerizando, meus irmãos, minhas irmãs, terapia da água santa da paz. Imagina um gole de água na boca e fica de um canto para o outro da boca. Que aí não vai falar alguma coisa de impropério contra o seu irmão. Temos tempo, mais uma pergunta. Boa noite, Adriano. Você tocou no assunto do mal, né? Sobrepõe sobre o bem, por causa de um planeta de expiações e provas, etc. Mas tem uma coisa que todos nós, acho que acompanhamos, que a mídia em geral, ela dá mais valor a notícias desagradáveis, ela veicula mais notícias desagradáveis do que notícias agradáveis. Nesse sentido, o que eu queria entender, se nós podemos entender que o bem ainda está acima do mal. Graças a Deus está. Se o bem não estivesse acima do mal, a humanidade já teria implodido há muito tempo. O soberano Senhor do planeta é Jesus, príncipe da paz. O mal, como sendo a ausência do bem,
ele é personificado através das nossas atitudes malévolas, comezinhas ou grandiosas, que nós plantamos no dia a dia. Jogar um papel no chão, cuspir no lugar errado, não educar bem os filhos. Quem é que assiste os televisivos ou as notícias? Somos nós. É difícil evitar que as notícias cheguem. Hoje em dia, no mundo globalizado, é praticamente impossível. Mas nós podemos nos imantar através do Evangelho no lar, passar as informações corretas para os nossos filhos, as crianças que estão ao nosso redor, para que eles tenham imunidade. Não aplicamos vacina? Tomamos vacina? Vacinemo-nos com o Evangelho a fim de estarmos no mundo sem sermos do mundo. Nós somos bons, meus irmãos. É por isso que estamos aqui orando hoje juntos, estudando juntos, vibrando juntos, fazendo a nossa prece juntos aqui. Isso é o que vale. Tem tantos outros irmãos que neste momento estão vibrando também. Que Jesus nos abençoe, ampare e inspire.